A paz do Senhor a todos. Estamos aqui nesta noite em mais um programa da EBDcast. EBDcast Belém. Programa de conversa sobre os temas abordados na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse trimestre acerca da Igreja de Cristo e o Império do Mal. A lição de hoje trata do capítulo 8, onde vamos abordar um tema que é um tema muito forte, um tema que atualmente tem sido abordado em diversos setores da sociedade. Transgênero. Que transrealidade é essa? Sempre agradecendo aos nossos pastores, pastor Wellington Júnior, pastor presidente da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus. Também agradecendo ao nosso pastor presidente aqui da Igreja Assembleia de Deus do Belém, pastor José Wellington da Costa, Bezerra da Costa. Meus amados, que Deus abençoe a todos. E hoje nós temos aqui quem está conosco? Um dos maiores professores teólogos que nós temos aqui na nossa igreja. Temos o privilégio e a satisfação de receber. Ele também é apresentador do EBDcast, é o nosso chefe aqui no programa da EBDcast Belém, pastor Robson de Magalhães. Boa noite, pastor, que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado pelo senhor estar aqui esta noite. E esta noite o senhor vai nos blindar aí com o seu conhecimento. A paz do Senhor Jesus. Na verdade, eu sempre estou acostumado a fazer a paz do Senhor Jesus. Não é qualquer paz, mas é a paz que excede todo o entendimento. Paulo fala isso de uma forma muito carinhosa. E, de fato, eu quero aqui saudar aos nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor José Wellington Costa, o nosso presidente, nosso pastor setorial, presidente da nossa Convenção Geral da Assembleia de Deus, pastor José Wellington Júnior, a nossa irmã Lídia, a nossa pastora, nosso co-pastor, pastor Danilo, nossa irmã Aline, e todos os nossos pastores e amigos que ali no setor 19 nos acompanham e também dos demais setores. Que Deus abençoe a vida de todos. Na verdade, estamos aqui para aprender mutuamente. O conhecimento prévio todos nós temos. É um assunto que é espinhoso pelo tempo em que nós vivemos, mas certamente Deus irá nos ajudar. E eu não posso também aqui deixar de agradecer e dar a paz do Senhor Jesus Cristo ao Igor. O Igor é o nosso comandante aqui, né? Exatamente. E Márcio Melo também, né? Exatamente. O pastor chefe. Márcio, né? O nosso chefe, enfim. Ok, pastor Robson de Magalhães, como o tema hoje é um tema denso, nós não vamos poder perder tempo, pastor. Eu já vou fazer aqui uma ponderação que há 25, 26, 27, 30 anos atrás quase, quando nós entrávamos na faculdade de Direito, nós estudávamos Direito de Família. Direito de Família, e existia ali um jurista chamado Washington de Barros Monteiro, que influenciava muito a gente. E certa vez ele definiu o casamento. Eu vou começar pelo casamento, daqui a pouco a gente já chega aí. Ele definiu da seguinte forma: a união permanente entre o homem e a mulher, de acordo com a lei, a fim de se reproduzirem, de se ajudarem mutuamente e de criarem os seus filhos. Olha que definição que era sobre o casamento no direito de família, direito brasileiro, com muitas influências. Silvio Rodrigues, outro jurista, falava assim: casamento é o contrato de direito de família que tem por fim promover a união do homem e da mulher de conformidade com a lei, a fim de regularem suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência. Olha aí o conceito de Silvio Rodrigues. A nossa Constituição ainda fala homem e mulher. É claro que existem aí interpretações, hermenêuticas, interpretações acerca desse tema. Mas, pastor, a legislação pátria sempre tratou de forma muito clara e o nosso costume sempre foi ter no bojo da legislação a palavra homem e mulher. Não existe alteração em relação à palavra, existe novas interpretações. Dentro daquilo que está na legislação, como é que surge essa questão do transgênero? Onde que ele entra aí? Onde que entra a análise do transgênero dentro desse universo ou dessa cosmovisão que nós temos enfrentado aí e tomado conhecimento?
Perfeito. Primeira coisa, eu gostei muito da palavra que o senhor usou no final, cosmovisão. A cosmovisão, para que as pessoas possam acompanhar os nossos raciocínios, nosso raciocínio, parte da premissa que todos nós temos pressupostos. Não há uma única pessoa que não tem predisposição em conceituar coisas ou pessoas. Todos nós enxergamos por meio de lentes. Então isso é cosmovisão. Quando se trata de cultura, não há uma definição específica de cultura. Quando se trata de próprio Deus, não há uma definição acerca de Deus. Então, por conta de várias coisas que as pessoas, elas conceituam, objetivam ou determinam determinadas coisas ou pessoas por meio de cosmovisões, de pressupostos. É a predisposição e conceituar determinados eventos, o que ocorre dentro da história. Então, a cosmovisão, ela é algo que ela é muito discutida em todos os ramos da academia. E principalmente agora nessa sociedade líquida, porque é uma sociedade pós-moderna. O nosso direito, nosso ordenamento jurídico, ele tem por base o direito romano, que ele se fundamenta desde o início dos povos do Antigo Oriente Próximo. Quando nós pegamos a lei de Moisés, para quem não sabe, já existiam códigos, tratados, que falavam acerca da construção do mundo, do cosmo, da humanidade, e tratava acerca de casamento, que tratava acerca da relação de trabalho. Quando nós lemos o código de Hammurabi ou de Gilgamesh, que são códigos que estão a cerca de 500 a 6 séculos antes de Moisés, eles já tratavam sobre isso, inclusive acerca de homicídio, né? A lei de Talião. Quando surge o código mosaico que Deus entrega para Moisés, há uma benevolência, Deus é misericordioso e começa a tratar acerca de homicídio culposo, a forma que a mulher deve ser tratada, começa a falar, quando a gente pega o livro, os primeiros 5 livros, em principal ali Levítico e Deuteronômio, Deus começa a falar acerca do relacionamento, como deveria ocorrer no relacionamento. E olha que interessante acerca da cosmovisão, para que as pessoas possam entender. Com o passar do tempo, Deus afirma que o rei, que a monarquia chegaria, que o rei não poderia ter muitas mulheres. Então a poligamia ela já estava dentro da cultura. Então, quando é escrita a lei, Deus entende, evidentemente, né? Estou trazendo uma linguagem humana a Deus, entende a situação do que aquelas pessoas viviam, e Deus, ele permite, por conta da dureza do coração, para que o homem ele pudesse ter mais de uma esposa. Isso ocorre no período patriarcal, ocorre no período monárquico, isso vai ocorrendo até chegar na época de Jesus ali com Paulo, e Paulo já começa a traçar um casamento com homem ou mulher da forma que foi no Éden. Jesus cita isso em Mateus 19. Então, o que eu quero trazer acerca de cosmovisão, para que as pessoas possam entender? Eu não quero ser muito extenso, porque às vezes a pessoa não consegue compreender. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a cosmovisão, a percepção de mundo, ela ocorre muito com as mudanças que ocorrem na sociedade. Isso, existem evidências bíblicas de homens de Deus que se casaram com mais de uma mulher, com mais de uma, ocorreu no período patriarcal, ocorreu no período monárquico. Quando chega naquele período de Esdras já começa a pontuar, dizendo que há alguma coisa errada. Quando chega em Jesus não apenas ressignifica várias coisas de Moisés, entretanto reafirma o que ocorria no Éden, e Paulo já começa a falar acerca de como deveria ocorrer o casamento numa perspectiva bíblica, embora os gregos e romanos tinha mais do que uma mulher. Então isso é a cosmovisão, é a forma que as coisas se moldam e as pessoas vão percebendo, conceituando as coisas. Quando esse jurista ele escreve sobre isso, evidentemente, século XX, a sociedade ela era conservadora de forma majoritária. Entretanto, a partir do século XII, XIII, com a escolástica, não apenas só com a escolástica, mas também com outros movimentos, como o humanismo,
o iluminismo, a própria sociologia de Antônio Conte, e entre outras ideologias... Augusto Comte. Augusto Comte, exatamente. O positivismo. O positivismo, exatamente. Então, surgiram algumas ideologias que romperam com isso. E surgiram algumas revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Americana. Ou seja, que a ideia conservadora do casamento de um homem e de uma mulher, como foi se funilando, isso começa no período neotestamentário, e isso vai surgindo até o século, por volta do século XII, XIII, isso vai começando, vai se rompendo, até chegar da forma que está hoje. Como que é a cosmovisão hoje? A cosmovisão não é mais absoluta, a cosmovisão já não é mais sólida. Entendeu, pastor John? Relativizou. Ela está relativizada, ela é líquida. Então ela vai se moldando conforme a pessoa se entende. Como que a pessoa se entende? Ela é macho, tem a genitália de homem, mas ela se entende como homem? Não se entende como homem. Então ela vai se casar com outro tipo de pessoa, ou com uma pessoa do sexo diferente, ou com mais de uma pessoa, se ela se percebe desta forma, que é a cosmovisão, que é perceber, ou seja, conceituar determinadas coisas e pessoas. Então esse rompimento, ele ocorre de forma muito paulatino e normal, e a tendência é aumentar com os passares dos anos. Existe uma forma aí de duas linhas de pensamento que estão se degladiando. Porque existe cosmovisão cristã e existe a cosmovisão conservadora, existe cosmovisão progressista, então existe cosmovisão para tudo quanto é lado. A Sim. Cosmovisão cristã, o senhor citou Mateus capítulo 19, no versículo 9, ainda só para fechar aqui, aí a gente já caminhar para o transgênero, porque parece que o que está acontecendo hoje é fruto de um desrespeito àquilo que Jesus implementou como cosmovisão na união entre homem e mulher. É uma percepção minha, talvez o senhor vai nos elucidar melhor a questão. Versículo 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Aquilo que o senhor acabou de falar. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Essa palavra aqui, nessa tradução, fala em fornicação, tem tradução que fala em adultério. A palavra porneia, né? A palavra porneia, que traz um problemão muito grande aí. Aí, depois que Jesus fala isso, parece que os discípulos entenderam o significado daquela época da palavra porneia, que é bem abrangente hoje para nós, e eles falaram para Jesus: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, se não é possível o divórcio nessa circunstância aí que o senhor permite, o divórcio, se não é possível em outra circunstância, somente nessa, então é melhor que não se case. Então parece que a porta ficou muito estreita para uma liberação para o divórcio. Então, como é que a cosmovisão cristã hoje ela lida com essa situação, onde em muitas ramificações do ramo religioso, essa palavra que simplesmente aqui está sendo relativizada, e grupos, eu já vi grupos progressistas dizendo que não existe razão para que cristãos conservadores reprovem a atitude deles se eles não cumprem aquilo que é também determinação de Jesus, que está esculpido aqui em Mateus capítulo 19, na questão do divórcio. Entendo. Então, um erro não justifica o outro. Então, muito bom. Temos que partir desse princípio. Eu quero trazer aqui uma primeira observação e já vou trazer a segunda observação. Eu tenho todos os programas que eu tenho transitado, vejam só, Rádio Vida e outros programas também que eu não me lembro agora, mas eu tenho transitado em muitos programas de entrevistas, debates. Eu vou deixar uma coisa bem clara e vou ser bem pontual e objetivo, e as pessoas que estão nos ouvindo agora, e já vai compartilhando, né? Compartilhe, né, pastor John? O senhor falou, compartilhe. Pastor Enoque está conosco, Enoque Virgínia. Pode ser o pastorzão. Marta Maria da Silva é prima a Marta, isso aí. Poxa, glória a Deus. Paulo Martins também está conosco aí. Deus abençoe a todos vocês. Vai compartilhando, deixa o like. youtube.com EBDAD Guarulhos SP.
E tem também o Instagram, que a letra tá pequenininha aqui. adeguarulhos.ebd. Obrigado, Igor. Vamos lá, pastor. Então, o que ocorre? Ninguém está autorizado a compreender e entender Bíblia fora de Jesus. As nossas lentes, elas são cristocêntricas. Em outras palavras, como que eu tenho que entender o Antigo Testamento? Como Jesus entendeu e explicou o Antigo Testamento? Como eu devo entender o Novo Testamento? Como Jesus entendeu e explicou a Nova Aliança? Como eu devo entender o Espírito Santo? Como Jesus entendeu e explicou o Espírito Santo? Como devo entender os apóstolos? Como Jesus entendeu e explicou acerca dos apóstolos? Como devo entender missão? Como Jesus entendeu e explicou acerca de missão? Como devo entender casamento? Como Jesus entendeu e explicou o casamento? Ninguém, absolutamente ninguém que se diz cristão está autorizado a compreender qualquer cosmovisão bíblica fora de Jesus. Isso é arrogante, prepotente, para não falar às vezes que é diabólico. Vou fazer uma provocação aqui. Sim, então, lógico. Jesus é a chave hermenêutica? Ser cristocêntrico não pode ser cristomaníaco. Eu falo isso para os meus alunos da FAESP. Você ser cristocêntrico não é você ser cristomaníaco. Enxergar Cristo em todas as partes da Bíblia. Dentro do enredo da salvação, Cristo, evidentemente, é a personagem principal. Quando eu falo Cristo, eu digo a Trindade. Porque a narrativa da salvação tem como a personagem a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, dentro dessa perspectiva, dessa chave hermenêutica, você não pode ser cristomaníaco, enxergar Cristo no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Cantares. Livro de Cantares, às vezes eu fico até assustado da forma que as pessoas, mas não querem entrar em hermenêutica neste momento, né? O que eu estou querendo afirmar é que Jesus e os homens inspirados pelo Espírito Santo, em especial o Novo Testamento, eles explicaram muitas coisas. Como Jesus explicou o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Jesus explicou isto. Não existe tanta dificuldade para É entender. simples, é simples. É que a dureza do coração. O pecado... A teoria não é difícil, o duro é a prática. A prática, por quê? Porque o pecado não é ontológico. Deus não criou o mal. O pecado, ele advém, nós vamos falar bastante no programa sobre isso, ele advém de uma desobediência. Mas o que motivou a desobediência? Se nós pegarmos Gênesis 3:5, o que motivou a desobediência, porque é assim, pastor John, eu quero que as pessoas entendam. Toda a obediência e a desobediência tem uma motivação. Toda a desobediência e a obediência tem uma motivação. Boas obras não significa que elas sejam boas. Temos que ter cuidado. Porque nós temos que entender o que motivou aquelas boas obras. Então, quando nós olhamos para o texto de Gênesis, o que motivou Adão e Eva a desobedecerem a Deus? Capítulo 3, verso 5. Eles desejaram ser iguais a Deus. Então, o que motivou a desobediência foi a presunção da criatura ser igual a Deus. Mas isso tinha acontecido já com Lúcifer lá atrás, que parece que o sentimento dele ele jogou ali, passou ou transmitiu aquele mesmo sentimento para a criatura. A Bíblia se cala acerca de diabo, embora algumas pessoas ali coloquem Isaías 14 e Ezequiel 28, mas eu sou bastante ponderado em afirmar que a Bíblia ela não fala exatamente o que ocorreu com o diabo, só fala que houve uma queda e foi evidentemente algo que usurpou uma função que não é dele e ele caiu. Mas do homem fica muito claro, a queda do humano é muito clara. Então, o que ocorre, o que nós temos que entender é por conta do coração duro, deste pecado, deste desejo em sempre se sobrepor. Eu vou citar dois textos bíblicos aqui. O primeiro texto bíblico é Gênesis 2:24. O texto até aberto aqui. Tem o versículo 18 e 24, não vai dar tempo de ler. Eu vou ler, pastor, que vai dar tempo. E eu quero fazer uma associação com Romanos 1, dentro dessa pergunta do Senhor de Mateus 19, que já está aqui na minha pauta. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. Quem tem Bíblia em casa pode acompanhar, tá bom? Abre aspas. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha que interessante. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para que ele pudesse lhe pôr os nomes. Enfim, verso 21.
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar da carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher, e a trouxe a ele. Então disse o Senhor, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Verso 24, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Fecha aspas. Então, o que Jesus cita é isso aqui. O que Jesus está citando é Gênesis, antes da queda. Jesus não está com a cabeça, porque os fariseus em Mateus 19 os fariseus estão com a cabeça onde? Na lei de Moisés. Só que Jesus ressignifica muitas coisas acerca da lei de Moisés. Sim, sim. Isso que as pessoas não entendem. É interessante colocar então a cosmovisão cristã numa análise da criação, queda, redenção. Mark Gorin trabalha muito com isso. O senhor está lendo, com certeza, Cosmovisão, segundo Mark Gorin e Bartolomeu Cruz, que são os autores assim que eu amo demais. Tem gente que quer acrescentar, além disso, uma parte lá chamada de consumação. Que é a consumação, não está errado, mas eu enxergo dessa forma, é a chave hermenêutica da qual eu sigo também. Exatamente. Criação, queda, redenção e consumação. É a chave hermenêutica da qual eu sigo. Por quê, pastor? Olha que interessante. Os fariseus estavam com a cabeça na lei de Moisés. Jesus estava com a cabeça na criação. O que Moisés fala? Moisés diz assim, amarás Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então Moisés traz uma forma e um nível de amor. Jesus já traz essa forma. Amai uns aos outros como vos amei. Pronto, Jesus já traz a régua maior. Então Jesus sempre traz uma régua maior. Maravilha. Inclusive no casamento. Por qual motivo o homem não consegue obedecer isso? É só olhar o texto de Romanos, capítulo 1, versos 23 e 27. Abre aspas. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seus corações, para a degradação de seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram o Éden pelo pecado. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Eles adoram seres criados e não Criador, que é bendito para todos sempre, amém. Por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrariando a natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros, fecha aspas. Porque o texto de Romanos, preste bem atenção, pessoal, porque o texto de Romanos, capítulo 1, trata o ato homossexual como idolatria. Porque no chamado de Jesus, em Lucas, capítulo 9, verso 23, o homem tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É deixar de idolatrar o ego, é deixar de idolatrar o desejo, é deixar de idolatrar a vontade e se submeter à vontade de Deus. Então, a idolatria não é só construir imagens. A idolatria é a pessoa não submeter a própria vontade à vontade de Deus. É o que acontece em Mateus 19. Mas parece que tem algo a mais em relação a isso, pastor. O senhor me corrige. Lógico. Um autor chegou a apontar um caminho diferenciado em relação a essa questão que Paulo aborda em Romanos capítulo 1, numa percepção muito interessante. Esse autor ele diz que durante a história ou a análise histórica de civilizações pagãs, a homossexualidade ela era praticada com certa naturalidade, né? A sociedade grega, por exemplo, os romanos, imperadores, e sempre que isso acontecia com uma certa intensidade, depois de um tempo, aquela sociedade entrava em colapso. E o apóstolo Paulo, falando isso aqui, direcionando esse aviso para os cristãos, ele passa uma informação a nós que nos salta aos olhos, dentro da percepção desse autor. Porque nós sempre trabalhamos com a ideia de que o transgênero, o homossexual, o LGBTIQI+, toda essa situação é uma situação que quando uma pessoa que está
desfrutando desse tipo de pensamento, de cosmovisão, vamos colocar assim. Enquanto a pessoa entra na igreja, se uma pessoa é um transgênero, ele precisa estar ali para ser regenerado, tudo. Então todas as pessoas precisam ser trabalhadas nesse meio. Mas na visão desse autor, ele entende o seguinte, que o que vem acontecendo já no mundo é algo estabelecido por Deus como juízo já de Deus em relação a esse mundo. Essa intensificação desse tipo de problema, essa questão de normalizar algo que a Bíblia é diametralmente oposta, faz com que nós tenhamos assim uma percepção de que nós não vivemos ou convivemos mais naturalmente com o pecado. Na verdade, a sociedade e parte de algumas igrejas já estão convivendo adequada e imersa nesse tipo de situação. Quem é o pastor que segue essa linha? Eu vou levantar o nome dele, eu vou levantar. É bem interessante, eu concordo. Já está imersa, e isso seria aquilo que Jesus chama em Mateus capítulo 24 como iniquidade. Iniquidade. Por quê? Porque existe uma falta de sensibilidade já em relação às pessoas acerca do que é pecado, e quando elas detectam que é pecado, elas relativizam isso e começam a conviver naturalmente nessa situação, e isso pode desembocar o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Eu li um livro recentemente do Tim Keller, é o falecido, grande. Tem um livro de oração dele que é espetacular. Ele é espetacular. Eu fiz uma resenha de um livro dele, eu fazer resenha crítica, no final eu chorei e concordei com tudo. Tim Keller, grande Tim Keller. Então, o que ocorre? Ele fala acerca do que é secularismo. Secularismo não é uma sociedade sem Deus. Ele afirma que secularismo é uma sociedade que, mesmo diante de Jesus, ela vive como Jesus não existisse. Então pode ver que o secularismo é pior do que o secularismo do qual nós pensávamos. Que as pessoas pensam que o secularismo é uma sociedade sem Deus. Não, o secularismo é uma sociedade que vive indiferente com a presença de Deus. Deus está aqui, mas estou indiferente. Eu estou nem aí, literalmente. Então o Tim Keller faz essa observação, eu até coloquei essa mensagem, achei fantástico isso. Então quando nós olhamos para o texto bíblico, Deus... Ele não está ali, tudo acontece no mundo. Isso é o deísmo. Deus não é exatamente, Deus é soberano. Uhum. E eu tenho certeza, seguindo a narrativa bíblica, que tudo que ocorre no mundo é juízo de Deus. Principalmente quando nós olhamos ali o texto de Romanos, quando fala que Deus os entregou. Veja só, vamos pensar em Sodoma e Gomorra. Deus não deixou o pecado de Sodoma e Gomorra desta forma, mas Deus trouxe juízo. Quando nós olhamos ali, o povo de Deus, o povo do norte, foi castigado. 622 levado pela Síria. O que restou foi o reino sul. Em 3 levas, 605, 696 e 587, alguns colocam como a 4ª leva, mas eu sigo essa linha das 3, eles foram castigados pelo reino sul. E quando eles estavam na Babilônia, Jeremias falou, olha, podem fazer casas, fiquem em paz, porque esse é o juízo de Deus. Então, e quando nós olhamos para os profetas menores, há profecias também para os amonitas, para os moabitas, para a Síria, os próprios caldeus. Caldeus. É interessante porque até os povos pagãos estão sob o juízo de Deus, inclusive o povo dele. Uhum. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, fala que Deus derrama todas as taças e mesmo assim eles não se arrependeram, não deram glória a Deus. Não se arrependeram. Então, pastor John, Deus é soberano. Eu não tenho dúvidas nenhuma que a forma que o pecado, conforme a narrativa de Jesus em Mateus 24, a cosmovisão que Jesus coloca de pecado se alastrando, eu entendo que é de uma forma intensificada e de uma forma expansiva. Eu compreendo o texto dessas duas formas. Que o pecado ele vai se multiplicar de uma forma intensa e de uma forma expansiva. Agora, Paul Washer, ele chega até a dizer que a pior forma de Deus exercer
um juízo sobre a vida do homem é deixando ele fazendo exatamente aquilo que ele exatamente. Exercer na íntegra o seu livre-arbítrio. Porque, veja só, quando nós falamos a homossexualidade, os atos homossexuais, eles não são coisas novas. Eu sempre falo isso no serviço, né? As pessoas falam assim, pastor, o senhor é muito chato, tal. Eu falo assim, não, pessoal, vocês devem entender que os atos homossexuais são coisas que sempre existiram. Quando a gente pega o texto de Gênesis 6, aí fala que o pecado se multiplicou de tal maneira que Deus fala, eu vou ter que destruir a humanidade. Houve uma necessidade de Deus trazer juízo para aquele povo. Mas nas piores situações, assim, na mente do cristão conservador, ortodoxo, a pior situação seria de uma sociedade que aceita esse tipo de procedimento, comportamento que as pessoas sempre tiveram. A Grécia Antiga sempre teve isso. Agora, institucionalizar a situação parece algo que está apontando para um outro tipo de patamar que nós estamos caminhando. Quando eu leio, por exemplo, Daniel, capítulo 7, o profeta, pastor, ele é muito claro, 7:25. Ele fala algo aqui que me deixou muito preocupado. Ele falando já do chifre pequeno, em relação aos 10 chifres do rei que se levantarão, tal, e um dos chifres, ele fala de um líder que proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. A lei está mudando. Nós lemos aqui no começo, Washington de Barros Monteiro, Silvio Rodrigues, eles falavam que era lei. Quando nós estávamos nos bancos de faculdade há 20, 25 anos atrás, 10, 15 anos atrás ainda, nós víamos a lei de um jeito e hoje a lei está mudando. Sim. Ou seja, algo vai acontecer. Já está acontecendo. Onde vai haver uma alteração. E aqui, o comentarista, pastor, olha, o comentarista fala no fenômeno da transgeneridade, identidade de gênero. Ele passa aqui um exemplo que está acontecendo no PCN, Parâmetros Currículos Nacionais, formulados pelo MEC, para o ensino fundamental, 6º ao 9º ano. 6º ao 9º ano. Crianças aí de 12, 13, 14 anos. Trazem a seguinte definição. O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos, enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico. No conceito de gênero, toma-se o desenvolvimento das noções de masculino e feminino como construção social. Sim. Então é uma construção social. O uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Tome-se como exemplo a discussão do tema da homossexualidade. Muitas vezes se atribui conotação homossexual a um comportamento ou atitude que é a expressão menos convencional de uma forma de ser homem ou mulher. Mas há tantas maneiras de ser homem ou mulher quantas são as pessoas. Então, existe, por exemplo, baseado nesses critérios, até continuando aqui, já passando para o senhor daqui a pouco, os conteúdos de orientação sexual para o ensino fundamental foram organizados, de acordo aqui com o comentarista, como uma apologia à liberdade sexual. Ou seja, não se trata mais de nós falamos aqui de cosmovisão, sim, mas nós não estamos mais nesse âmbito da cosmovisão, nós estamos no âmbito de mudança de lei, de mudança de costume. Existe um outro autor, esse é católico, ele está num dos vídeos, eu tenho um vídeo na internet, só colocar lá, O Direito Morreu. Por que ele fala isso? Na lei de introdução ao Código Civil existe ali o apontamento de fontes do direito civil, e a doutrina por várias vezes apontava o costume como uma das fontes do direito, costume, jurisprudência, a própria lei. Então as fontes do direito estão extremamente abaladas hoje com portarias, com uma legislação que
tem mudado o costume. Isso tem feito com que algumas pessoas entendam que o direito morreu. Será que isso já tem a ver, pastor, com o que Daniel fala aqui, de alteração dos tempos e da lei? Eu não tenho dúvidas. O que ocorre? Vamos lá, vamos muito prolixo. Não, mas eu vou sintetizar isso, mas eu entendi a sua pergunta. Quando nós vamos olhar a narrativa bíblica, e deixa eu voltar para o tema cosmovisão. Existem muitas cosmovisões, existem várias cosmovisões. A primeira coisa que eu quero aqui pontuar com bastante respeito é que o cristianismo não é o conservadorismo. Muito bom. O cristianismo não é o progressismo. O cristianismo é a visão de Cristo, de Jesus, acerca de como nós devemos compreender o mundo e a humanidade. Então, um erro é entender que o conservadorismo é o cristianismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cristianismo é a forma que Jesus ensinou. Principalmente quando ele começa em Mateus 5,17, ele traz a palavra pleidossai, que é ressignificar, completar. Ele fala, a lei dizia assim, ame o teu amigo e aborrece o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o teu inimigo. Então Jesus começa a trazer, a lei diz, se você dormir com a mulher do teu próximo, você é um adúltero. Eu, porém, vos digo, se você desejar, você já é um adúltero. Então, estreitou mais. Já estreitou. A lei de Jesus é mais pesada que a de Moisés. E nós estamos no período da graça. Então, o que eu quero trazer é que a nossa cosmovisão é cristã. Se existe a cosmovisão cristã, existe a cosmovisão anticristã. Só que a cosmovisão anticristã, ela tem multifacetas. Ela não é uma coisa única. O que eu quero dizer, pastor John? Quando nós pegamos o texto ali de João, que fala que há muitos anticristos. Anti é uma preposição grega que é opositor, e Christos, que está no plural, que é muitos anticristos. A ideia de João é dizer o seguinte, que é muitos homens que se opõem à cosmovisão de Cristo. Então, a cosmovisão anticristã, ela tem multifaces. Ela está na política, ela está no costume, ela está na cultura, ela está no capitalismo, ela está no consumismo, ela está nas empresas, ela está no judiciário. Ou seja, onde nós também estamos, né? Os cristãos estão todos nesses. Eu vou trazer algo aqui, eu não quero que as pessoas entendam. Não tem nada de bom no mundo. Não tem nada de bom no mundo. O mundo pertence ao maligno. Deus é soberano, mas Deus entregou temporariamente até chegar ao juízo final. A única coisa boa no mundo é a igreja, que será arrebatada. O resto, nada é bom. O que existe é uma grande Babilônia, e no meio da Babilônia há Daniéis. No judiciário há Daniéis, no executivo há Daniéis, no legislativo há Daniéis. Nós não podemos nos curvar à estátua de Nabucodonosor. Então, dentro da cosmovisão cristã, nós seguimos o que Cristo determinou acerca do casamento, monogâmico, heterossexual, indissolúvel. E a visão do anticristo, a cosmovisão do anticristo, ela tem multifaces. Tem várias maneiras que ele vai impregnando nas escolas, como o senhor colocou agora, na cultura, na grande mídia, no cinema, na Disney. Olha a Barbie. As pessoas estão falando acerca do feminismo da Barbie. A Barbie não tem só o feminismo. Tem o feminismo, tem o machismo, tem o capitalismo, tem o consumismo, tem a ideia materialista ateia, ou seja, esquece Deus, nós resolvemos todos os nossos problemas. Então, a forma do anticristo de impor a cosmovisão são de várias formas. E nós não percebemos isso. A gente fala que o Satanás, ao aparecer para uma pessoa, pode ser que ele não apareça de chifre. E nunca vai se aparecer dessa forma. E vermelhinho e com... Não, Satanás não apareceu. Ele pode aparecer vestido de Barbie, né? Ah, exatamente. Satanás vai aparecer como se apareceu com Jesus, oferecendo reinos, oferecendo... Pastor, essa aqui... Agora, eu só vou terminar Sim. essa ideia acerca da intensidade da expansão. Quando nós olhamos Deus determinando o casamento, nós percebemos Satanás destruindo isso. Porque Satanás quer destruir o que Deus determinou. O casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Ocorreu os atos homossexuais. Sodoma e Gomorra, nos impérios gregos, romanos. Para quem tem ideia, naquela época lá, eles faziam vários eventos olímpicos e no final eles bebiam e tinham relações sexuais com homens, mulheres, adolescentes. Então era dessa forma. O que acontece com a intensificação e a expansão do pecado, como Jesus fala em Mateus 24? A ideia
da multiforme satânica. Não tem a multiforme de Deus? Tem a multiforme satânica. É disso que nós estamos falando. Sim. Por quê? Se tem o cisgênero, o que é o cisgênero? São pessoas, é um macho que nasceu com a genitália de homem e se compreende como homem. E, portanto, tem atração sexual pelo sexo oposto. E a mulher da mesma forma. Existem os transexuais. Se cisgênero significa único, o trans significa multifacetado. Entende? Então, o que nós estamos falando aqui de transexuais é exatamente sobre isso. Pastor, mas algo me preocupa. E isso vai. É dessa forma. O senhor entende que é a classificação? O transgênero, por exemplo, esse termo, quem estabeleceu a pauta com essas nomenclaturas tem uma certa. Por exemplo, quando nós chegamos aqui no programa, em diversos programas que são feitos, o senhor vem com uma pauta, né? Sim. A pauta, ela traz ali, ela delimita os assuntos que nós vamos conversar. E o que acontece com essa questão do gênero, essa terminologia? Essa terminologia, ela foi colocada pelo movimento feminista. Sim. Ou seja, no final do século XX. Alguém chega e fala assim, peraí, olha, a partir de agora, nós vamos discutir esse tema. Ou seja, todo mundo fica preso no tema ali. Então, o que a gente estudou lá há 70, 80 anos atrás, 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, na escola, que falava na biologia, a biologia era muito clara. Porque o que decidia era macho e fêmea é sexo, né? Sexo, macho ou fêmea. A palavra gênero, ela vem de uma língua portuguesa, ou seja, de de tanto falarem assim, observe a ciência, observe a ciência, observe a ciência, o que fizeram? Parece que trouxeram uma espécie de psicologia social, transformaram essa psicologia e sociologia numa ciência e mudaram, alteraram aquilo que era ciência. Exatamente. Na essência, que era a biologia. Certo. E hoje em dia, por que temos que aceitar sermos pautados por um grupo que trouxe exatamente isso? Aí fica difícil até de você chegar e falar assim, peraí, estudei os temas, peraí, ó, você tá certo, isso é isso, isso é aquilo. Não é mais difícil de proclamar o evangelho, porque a nossa pauta é diferente, a nossa pauta está aqui. Mas na verdade, vamos só entender o que é transgênero, pastor, para poder explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo. Está na lição. Que está na lição, exatamente. Vamos lá. Então, cisgênero é um indivíduo que é macho, tem a genitália de homem e se compreende como homem. E tem atração por o sexo oposto, que é a mulher. No caso da mulher, é a mesma coisa, só que de ordem contrária. É uma mulher que tem a genitália fêmea e se vê como mulher e tem atração pelo sexo oposto. O transgênero, trans tem a ideia de multi, tem a ideia de trans, tem a ideia de multiface. Não é uma coisa única como no cisgênero. Não é uma coisa que caminha de uma única forma, não, mas caminha de forma variada. Então, quando nós falamos de trans, a palavra correta é a palavra transexuais. Inclusive, o professor Douglas coloca na parte aqui, transgênero e a sexualidade, ali na página 58, que falam acerca dos transexuais. Quem são os transexuais? Está lá no finalzinho da página 58 do professor, né, do caso. Né? Ele fala os homossexuais, que têm atração pelo mesmo gênero, bissexual, que tem atração por ambos os gêneros, o assexual, que não tem atração por ninguém, o pansexual, que tem atração por várias, pan de grego é tudo, inclusive animais, os não binários, que não se encaixam em nenhuma fórmula. Agora vem, o que são os travestis? Isso é interessante, né? Quem são os travestis? Os travestis são homens que se sentem mulheres, se vestem como mulheres e têm atração por homens. Eu estou falando homens que se vestem como mulheres, andam como mulheres, se comportam como mulheres e têm relação com homens. Porém, não tem nenhum tipo de nojo das genitárias de homens. Então, travestis são essas pessoas que vamos colocar assim, durante um determinado tempo do dia, se comporta como homem, trabalha como homem, está na sociedade como homem, mas chega um determinado momento que
ao contrário, se veste como mulher, se comporta como mulher e tem relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. E esses são os travestis. Quem são os transgêneros? São pessoas que se compreendem em um corpo diferente do que a biologia lhe fez. Então esses são os transgêneros. Se identificam com um sexo diferente. Exemplo, um homem que tem... Eu falo dessa forma porque é o termo que está dentro da pauta. A pauta hoje, ela se chama LGBTQIAPN+, que vai aumentando quando vai aumentando das descobertas das pessoas. Então, o transgênero é esta pessoa. Então, é um macho que tem a genitália de macho, de homem. Entretanto, ele tem nojo da genitália. Ele não se vê... Para ele, na cabeça dele, ele é uma mulher. Ele sente como uma mulher. Ele tem o desejo pelo sexo oposto, no caso, se ele é mulher na mente, ele não aceita o corpo. Então, o transgênero, ele não só ele quer a cirurgia, mas que ele busca com ansiedade a cirurgia. Então, os transgêneros são essas pessoas. Agora, outro dia eu vi na internet o transgênero, que ele fez a operação. Eu vi, eu tava... E depois ele se arrependeu e ele queria voltar a ser homem de novo. Vamos dar 2 exemplos aqui específicos. Então é transgênero. Vamos dar 2 exemplos aqui específicos, pastor. Um travesti. Com todo respeito, eu não tenho nada contra as pessoas, que Jesus salve. Eu quero chegar num momento bem importante aqui. O travesti, o Pablo Vittar é um travesti. Não entendi? Pablo Vittar é um travesti. Já a Tami é um transgênero. Sim. Entende? Então, só para as pessoas se situarem quem é travesti e quem é o transgênero. Entende? Então, quando traz a palavra trans, são várias ramificações diferentes do cisgênero. O senhor não acha que esse tipo de ciência de gênero, ela não serve como uma apologia para o próprio movimento? Isso aí pode deixar ou não adolescentes, jovens confusos em relação à sua sexualidade. Por causa do seguinte, o indivíduo vai começar a estudar e fala, peraí, mas eu estava conversando. Onde estaria dentro desse... Isso aí tem um revestimento de ciência, mas no fundo ele não propaga uma certa apologia. Eu estava conversando com uma especialista, ela é psicopedagoga, ela fez psicologia, depois ela fez especializações na área de crianças, adolescentes e jovens. Ela falou assim, Robson, muitos adolescentes e jovens vão se arrepender do que estão fazendo hoje em relação à sexualidade, por conta dessa confusão. Então é exatamente isso que Jesus fala em Mateus 24, dessa intensificação e dessa expansividade acerca do pecado. Se antes existiam apenas os homossexuais no contexto de Sodoma e Gomorra e no contexto greco-romano, a forma intensa e expansiva, ela aumenta de tal maneira que hoje tem todo esse tipo de trans. Pastor, eu vou falar algo para o senhor. Quando a gente pega o texto, quando a gente pega a Bíblia, The Close Bible é a Bíblia inclusiva. Quando a gente pega o texto ali de Gênesis, capítulo 2, verso 24, eu fiz aqui algumas pontuações, na EBD eu vou passar com mais calma para os irmãos. Dentro do texto hebraico, que está traduzido dessa forma, portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. No texto hebraico, tem o substantivo homem, que é ish, que é marido. Tem o substantivo av, que é pai. Tem o substantivo imoth, que é mãe, que é em, no caso. E tem o substantivo isha, que nesse caso aqui está bishavat, que significa mulher, esposa. O que eu quero esclarecer aqui? Que dentro do texto hebraico, tem os 2 sexos. Homem, ish. Mulher, isha. Pai, av. E mãe, em. Então, está bem definido no texto hebraico. É por isso que as nossas traduções obedecem isso. Da The Close Bible, que é a Bíblia inclusiva, eles tiraram e colocaram pessoas. E as pessoas deixarão os pais e se unirão e farão apenas uma só carne. Então, o que a Bíblia inclusiva fez? Ela fez, por meio da sua cosmovisão, uma nova releitura deste texto. O senhor entendeu? Então, a minha preocupação... Nada muito diferente do que toda seita faz. Exatamente. Então, as minhas preocupações, pastor, são 2.
quando a gente pega o texto ali de João, fala que, acerca dos anticristos, fala que eles saíram do meio de nós. É a palavra ek, é a preposição ek, no grego, que significa no centro. Se nós pegarmos um círculo, o que João está dizendo? Que eles saíram do meio de nós, mas nunca foram nossos. É bem interessante essa forma que João trabalha na epístola dele, no capítulo 2, verso 18 e 19, quando ele começa a falar acerca dos anticristos. Então, o que ocorre? A minha preocupação é como essas pessoas, por meio da cosmovisão anticristã, de forma multifetada, da forma variada, como eles começam a implantar isto, e a igreja inclusiva, por meio da The Ecclesia Bible e outras variações das Bíblias, eles conseguem lotar os seus templos. O senhor entende, pastor? Então, a minha preocupação não é o que o legislativo faz. Porque o que o legislativo faz, pastor, pouco importa. Se eles liberarem a droga, nós não vamos usar as drogas. Os cristãos vão usar. Se eles liberarem o aborto, nós não vamos fazer o aborto, porque a nossa cosmovisão é a bíblica. Eu sei que isso soa um pouco estranho para pessoas que estão nos ouvindo, mas a nossa comunidade cristã, ela permanece inalterada, porque o texto bíblico é inerrante, infalível, inspirado por Deus. O problema são os falsos profetas. A questão, é tudo isso que nós estamos explicando, para os irmãos que estão assistindo e entendendo o objetivo do pastor Robson aqui, de trazer com riqueza de detalhes o que está acontecendo hoje e o posicionamento bíblico, isso é um fato. Nós estamos dentro de um ambiente aqui que consideramos a cosmovisão cristã. Agora, eu acredito que nós temos o maior sinal de que Cristo está próximo quando nós olhamos pastores que já estiveram no nosso meio, pastores que são formados em seminários aí reconhecidos, apoiando exatamente o que está por detrás. E como o senhor entende a minha preocupação? Apoiando e, além do mais, contribuindo. Exatamente, 1 João, capítulo 2, verso 19. Então isso é um sinal. Esta é a minha preocupação. É um sinal inequívoco de apostasia. Eu fico pensando não vou dizer diretamente, eu acredito, pastor, que a igreja não está atenta à realidade dos fatos atuais. Eu acredito que a igreja está vendo tanta coisa, tá confusa aí com relação à questão política. Está acontecendo injustiça, tudo. Peraí. A Bíblia apresenta o foco da nossa atenção. O pastor Joelito falou quarta-feira que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Não devemos. Com política, nós devemos esquecer a página virada. A Bíblia diz, quem levanta e derruba reino sou eu, diz o Senhor. Deus é soberano. Então o que aconteceu nas eleições passadas não é por causa de Deus é soberano, Ele está no controle, nós devemos confiar em Deus. A igreja tem que se preocupar com os falsos pastores, os falsos mestres. Esta é uma das minhas ainda que estão dentro. Várias que têm uma influência muito grande no meio evangélico. E segundo, pastor, como nós, como povo de Deus, devemos amar essas pessoas. Como nós, como povo de Deus, devemos receber essas pessoas. Porque Jesus não morreu pelos eleitos, como traz determinados segmentos religiosos. Jesus não morreu por um grupo de pessoas, como traz determinados segmentos religiosos, segundo a cosmovisão deles. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu pelos homossexuais, pelos pansexuais, pelos assexuais, pelos travestis, pelos transgêneros. Há diversos testemunhos dessas pessoas que, por meio da presença do Espírito Santo, se convenceram do pecado, se arrependeram, ocorreu transformações de vidas e hoje estão no nosso meio ganhando almas para Jesus. A palavra está disponível para todos. Exatamente, a palavra está disponível para todos e como nós, como igreja, devemos pregar e abraçar essas pessoas que são pecadoras. Infelizmente chegou um tempo assim, né, que falava, a bombagira não é bombagira. Eu sei que é uma influência maligna, mas uma pessoa que é viciada em drogas e vem para o cristianismo, a queda dela para as drogas é muito grande. Isso faz parte da natureza do pecado dela. O adúltero
que se converte, a tendência pecaminosa dele é cair no adultério. E o mentiroso é a mesma coisa. A função e a missão da igreja continua sendo de propagar o evangelho para essas pessoas, falar do amor de buscar Cristo. exatamente, Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele, então o evangelho está aí. Não é para os conservadores. Não é para os conservadores. O evangelho são para os pecadores. Nem para os progressistas. Não, o evangelho é para os pecadores. Todo aquele, então, exatamente, pastor. Qualquer língua, tribo. Então a minha preocupação é essa, pastor. É nós ficarmos vigilantes, não com o Congresso. O Congresso é pagão. O Congresso, pessoal, é pagão. A minha preocupação são contra os falsos pastores, falsos mestres, que influenciam o meio evangélico. E como nós. Porque para a igreja, nós sabemos que isso aqui é pecado. Só que não pode haver, por nossa parte, discriminação, preconceito. Nós devemos amar essas pessoas, orar por essas pessoas. Nós que fazemos parte da SEMADEG, que é a Secretaria de Evangelização e Emissão das Assembleias de Deus, ali no setor 19, que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Oxalá, quem dera, que todas as pessoas do mundo abraçassem o Evangelho de Cristo. E não é pecado só porque é essa prática. O pecado é essa prática. Pecado é o divórcio e o segundo casamento dentro de um adultério, né? Pastores, às vezes, a gente vê na internet, ministrando sei e pregando, e quando vai descobrir, tem filho de outro casamento. O pecado é a mentira. Exatamente. A mentira continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Então, assim, pastor, nós, cristãos, eu quero aqui trazer uma mensagem de conscientização para as pessoas. O texto bíblico é bem claro. Ish, homem. Isha, mulher. Av, pai. Mãe. Então o texto de Gênesis 2:24, e Jesus reafirma isso em Mateus 19, capítulo 5, e de forma sucessiva, a nossa cosmovisão, portanto, ela é cristã, ela é cristocêntrica, não cristomaníaca. E ninguém aqui está autorizado a se emblamar, né, como diz Paulo, a se embaraçar com as coisas dessa vida com conservadorismo progressivo. Nós somos cristãos. E nós precisamos entender que a nossa preocupação é pregar o evangelho a todos esses tipos de pessoas. Sabe por quê, pastor? Sejamos sinceros. Quantas mães agora, no círculo de oração, de madrugada, orando, chorando, para que Deus possa libertar seus filhos dessas práticas? Então que haja amor em nossos corações, porque a palavra de Deus é poderosa para converter qualquer tipo de pessoa. Converteu Paulo, que é um assassino, não vai converter essas pessoas? E tomara que isto ocorra no nosso meio. Amém. E Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, do jeito que ele fez com Paulo, está fazendo hoje, vai fazer até a vinda, né? A vinda gloriosa dele, que nós estamos aguardando ansiosamente. Reverendo Pastor Robson de Magalhães, que aula, meus irmãos. Poxa, se você não aprendeu hoje, não vai aprender mais, né? Brincadeira, é só ler novamente, assistir novamente. Aí você vai aprendendo. Pastor Robson tem conteúdo aí. Teria conteúdo aí para mais umas 3 horas seguidas, sem tomar água, ele iria tranquilo. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Suas considerações finais, estamos terminando já, está terminando o programa. Que Deus abençoe o senhor, muito obrigado por estar aqui conosco, e o senhor que é o chefe nosso, na verdade, do programa. Na verdade, pastor John, eu sou muito grato a Deus. Eu queria mandar um abraço especial ao nosso querido pastor João Paulo. Pastor João Paulo, que é o nosso pretendente ali na igreja. O nosso chefe. Nosso chefe. O senhor é meu chefe e ele é o chefe nosso. Ele é nosso chefe. Então, assim, pastor João Paulo, eu amo o pastor João Paulo. É um pastor que me abraçou como um senhor ali no setor 19. Tem me dado muitas oportunidades, não só a mim, mas também a minha esposa e meus filhos. Quero agradecer também de forma muito especial ao pastor Rodrigo Sino, o nosso coordenador ali da FAESP no setor 19. Coronel. Nosso coronel. E de forma muito especial o nosso pastor José Wellington Júnior, que abriu esse espaço, né, pastor? Para que nós pudéssemos estar aqui, nosso pastor, o Márcio, todos os nossos irmãos, Igor, pastor John, até sexta-feira, se Deus quiser, às 21 horas, nosso EBDcast Belém. Que Deus abençoe a cada um e até lá.